O presidente Lula lidera todos os eventuais cenários das eleições de primeiro turno para a presidência da República em 2026. Isso é o que mostra a pesquisa Quest, divulgada hoje. O levantamento revela ainda que Lula descolou de todos os nomes pesquisados em eventual segundo turno, exceto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com quem empataria no limite da margem de erro. A pesquisa elaborou 4 cenários de primeiro turno e 8 de segundo turno. A lista de eventuais candidatos inclui Lula, Bolsonaro, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o deputado Eduardo Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Bom, e na pesquisa anterior, divulgada em junho, Lula empatava em eventual segundo turno com Bolsonaro, Tarcísio, Ratinho Júnior, Michele e Eduardo Leite. É a primeira vez desde que começou a ser feita com esses nomes em março que a pesquisa mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro perdendo para Lula num eventual segundo turno. 33% dos que se dizem bolsonaristas acham que Michele tem que ser a candidata. Entre os que se dizem de direita, mas não bolsonaristas, os mesmos 33% defendem aí o nome de Tarcísio. A pesquisa criou 4 eventuais cenários para primeiro turno das eleições para presidente no ano que vem, 2026. Cenário 1, com Lula e Bolsonaro, e cenário 2, com Lula e Michele. Tá aí, Síria, estão aí cenário os números, 1, André? O cenário 1, como você disse, Lula e Bolsonaro. Neste cenário, Lula teria 32% dos votos e Jair Bolsonaro 26%. No cenário 2, Lula 30% e Michele Bolsonaro 19%. Cenário 3, Lula tem 32% e Tarcísio de Freitas 15%. No cenário 4, Lula 31% e Eduardo Bolsonaro 15%. A pesquisa trouxe ainda 8 cenários para as eleições em segundo turno. Vamos acompanhar também essa imagem na tela que está aí, Cira. Cenário olha lá, 1 é o Lula, mais uma vez aí com o Bolsonaro, lembrando que isso aí é segundo turno. Lula teria 43% dos votos, enquanto o Bolsonaro teria 37%. Pois é, no segundo cenário ali, Lula 41% e Tarcísio de Freitas 37%. Já no cenário 3, Lula com Michele, Lula teria 43% dos votos e Michele Bolsonaro 36%. No cenário 4, Lula com Ratinho Júnior, Lula 41% e Ratinho Júnior 36%. Pois é, que a gente tem, mas esse foi o quarto cenário, então, portanto, a diferença ali de Lula. Agora sim, cenário 5, Lula 41%, Eduardo Leite 36%. Pois é, a gente tem ali no cenário 6, Lula 43%, Eduardo Bolsonaro 33%. Já no cenário 7 do segundo turno, Lula e Romeu Zema. Lula, 42% dos votos e Romeu Zema, 33%. No oitavo cenário, a gente tem Lula com 42% e Ronaldo Caiado com 33%. Pois é, esse levantamento com as intenções de voto mostra ainda que a parcela dos que acham que Lula não deve se candidatar à reeleição caiu 8 pontos, de 66% em junho para 58% agora. Os contrários à candidatura de Jair Bolsonaro oscilam para baixo e chegaram a 62%. Em junho, eram 65%. Tarcísio e Michele seguem liderando como alternativas a Bolsonaro na direita, com 15% e 13% respectivamente. Ratinho Júnior empata com Michele, mas não com Tarcísio. Bom, essa pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 14 de julho e foram ouvidas aproximadamente 2.000 pessoas em 120 municípios mineiros. O nível de confiança é de 95%. E para nos ajudar a entender melhor os dados dessa pesquisa, está conosco o cientista político e diretor da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Muito boa noite, Vitor. Seja bem-vindo aqui com a gente no Tempo News. Boa noite, André. Boa noite, Larissa. Prazer falar com vocês. Então, qual é a primeira análise que dá para fazer desses cenários que a gente apresentou aqui numa eleição do ano que vem?
Bom, acho que há tanto tempo ainda, né? Falta tanto tempo ainda para as eleições ocorrerem de fato e a campanha, né, ainda não começou para valer. Então, o que a gente consegue estabelecer nesse momento é que os candidatos que estão à frente das pesquisas são os candidatos que têm o que a gente chama de recall, né? Ou seja, estão na memória do eleitor ainda por terem participado de eleições ainda, por terem seu nome sempre aventado aí pela mídia, né? Então, nessas pesquisas estimuladas, esses candidatos costumam performar melhor. Obviamente, aí a gente tem os candidatos que tiveram nas eleições passadas com mais destaque. O atual presidente está na mídia todo dia, o presidente anterior também, né? Então, esses são os candidatos que ganham mais destaque. E o que a gente enxerga, né, o cenário assim, mais de momento, é que, obviamente, a gente tem uma recuperação do presidente Lula nas pesquisas de intenção de voto, em paralelo à recuperação da imagem do governo como um todo, da avaliação do governo como um todo, aí na esteira da crise provocada, principalmente aí por conta dessa questão da taxação que o governo dos Estados Unidos, o governo de Donald Trump, ameaça fazer aí a partir de agosto com relação a produtos exportados pelo Brasil para lá. Né? Então, claro que a gente tem uma associação direta dessa atitude do governo americano à família Bolsonaro, porque, né, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, gravou uma série de peças nas redes sociais dizendo que era o responsável ou foi o grande responsável por isso. Então, trouxe, né, para si, para sua família e, por consequência, para o seu grupo político, essa pecha de responsável por isso, e a reação muito negativa da maior parte dos brasileiros, né, dos cidadãos e, por consequência, das pessoas que são ouvidas pelas pesquisas de opinião, nesse caso aí pela Quest, fizeram com que o reflexo nas pesquisas fosse de um desempenho pior para todos os candidatos que são de oposição e de um desempenho melhor, uma recuperação aí para o atual presidente na pesquisa de opinião e nas suas perspectivas, tanto no primeiro turno, mas principalmente no segundo turno. Né? Acho que a distância que ele abre, né, de Jair Bolsonaro é uma distância considerável, passando inclusive no segundo turno, né, a Tarcísio de Freitas está inclusive mais próximo de Bolsonaro, ser mais próximo de Lula, ser mais competitivo do que o próprio Bolsonaro, coisa que é até, de certa forma, inédita até aqui. Né? Agora, Vitor, como que a gente pode interpretar essa queda aí no percentual de eleitores, né, que estão rejeitando a candidatura de Lula em 2026? Na sua avaliação, é um sinal ali de uma melhoria na aprovação deste governo ou é mesmo uma fadiga em relação à direita? A gente vive, né, aqui no Brasil já há muito tempo com dois grupos de eleitores muito consolidados em torno de suas preferências, ou com suas preferências em torno, né, de um polo petista, por assim dizer, lulista, enfim, e um polo antipetista ou bolsonarista, enfim, né, sem querer fazer juízo de valor a respeito das preferências desses eleitores, eles estão muito consolidados com relação ao que pensam a respeito dos candidatos e, de uma certa maneira, como essas pessoas vão votar em 2026 já está dado, não importa o cenário. Né? Agora, tem pessoas que estão ali, não vou dizer no centro, porque não necessariamente são eleitores cuja preferência ideológica seja de centro, né? Mas estão no centro dessa disputa entre esses dois polos, né? Entre esses dois grupos, por assim dizer, e que flutuam em função da sua visão de mundo, da sua visão sobre a economia, sobre o que está acontecendo, da sua visão de compromisso com o país, da sua visão de compromisso com a democracia. Então, a gente tem uma avaliação aí feita com relação ao grupo bolsonarista, de maneira geral, que nesse momento é muito negativa, né? Porque é um grupo que está batendo no peito e dizendo que foi a favor de uma medida que claramente é ruim para o país e ruim para os brasileiros como um todo, porque prejudica as exportações brasileiras, prejudica uma série de indústrias, prejudica o setor agropecuário, prejudica uma série de cadeias produtivas muito relevantes, prejudica a economia brasileira com todas as suas ramificações e inclusive, nesse momento, né, que o governo americano ameaça
né, abrir uma investigação contra algumas coisas que estão muito consolidadas nos últimos anos como queridas, né, dos cidadãos brasileiros, como, por exemplo, o meio de pagamento eletrônico, né, o Pix, enfim, outras questões importantes aqui para os brasileiros. Então, acho que pega muito mal. E aí, claramente, a tendência é desse eleitor se afastar desse polo bolsonarista, antipetista, por assim dizer, e o reflexo disso, num jogo de soma zero, né, ou seja, que enquanto para um ganhar, o outro perde, né, então, assim, e o contrário também, nem enquanto um está perdendo, o outro está ganhando, o reflexo dessa perda bolsonarista é um ganho petista. Mas está longe de ser uma coisa consolidada, né? Então, acho que o trabalho político, por assim dizer, de quem está ganhando nesse momento é de consolidar esse eleitorado, mostrando que, de fato, aí esse polo, o governo atual, tem, de fato, o compromisso que essas pessoas estão enxergando ou que estão buscando. Né? Então, de uma certa forma, esse eleitor que está voltando para o seio petista, ou que está se desgarrando do meio bolsonarista, está testando. Né? Vamos ver o que o governo vai fazer agora. E o governo vai precisar dar respostas. Então, também não é uma coisa que está dada. Né? E, da mesma forma, o grupo de direita vai precisar se reorganizar, ou vai ter oportunidade de se reorganizar. Né? Então, acho que foram semanas muito atribuladas, mas não tem nada estabelecido. Né? Com certeza, foi uma sinalização muito forte para os grupos que estão se organizando para as eleições de que há limites para competição política pela competição política. Ou seja, que o eleitor brasileiro ele não vai aceitar qualquer coisa para o jogo político que é feito por alguns desses atores políticos. Então, acho que a direita teve uma lição importante, mas a esquerda também teve um recado importante do que fazer daqui até 2026. Vitor, estava vendo uma análise feita pelo diretor da Quest, né, pelo Felipe Nunes, ele dizendo que, em relação a esses números divulgados hoje, né, que a questão da economia no geral, a percepção da economia brasileira ficou como coadjuvante, né, e que o principal, de fato, foi essa questão do tarifaço do Trump e como a população está rechaçando isso, está avaliando como negativo esse tarifaço e, portanto, refletindo positivamente nas ações do governo, né? Mas queria saber do senhor, né, na sua avaliação, conforme esse embate com Donald Trump em relação ao tarifaço for perdendo um pouco de força, né? A gente está no auge agora desse tema. Conforme for perdendo um pouco a força, o destaque, tende a percepção da economia voltar para um holofote e a gente vê esses números de aprovação e desaprovação do governo Lula sofrerem uma nova oscilação num sentido um pouco mais negativo para o governo federal? Bom, a gente vai ter que entender qual vai ser o lado da economia que vai ser mais percebido, né? Porque depende do lado pelo qual o eleitor vai olhar. Né? A inflação está dando sinais de se arrefecer, ainda não está na meta, né? Mas o relatório Focus tem mostrado seguidas semanas aí de uma redução na expectativa do mercado com relação à inflação. Então, se o governo conseguir controlar isso daqui até a eleição, de repente a percepção das pessoas, mesmo voltando para a economia, pode favorecer, eventualmente, o governo, especialmente se a economia continuar crescendo. Agora, os reflexos dessa tarifa americana, por exemplo, sobre as exportações brasileiras, pode ser de um crescimento menor, eventualmente até algum problema com o dólar, isso rebater. A gente não sabe o que vai ser esse cenário econômico para frente, por isso que eu digo que não tem nada consolidado para o governo ainda, né? A maneira como o governo vai reagir vai mostrar também como esse eleitor que não é consolidado nem bolsonarista e nem petista, por assim dizer, qual vai ser a melhor opção para ele. Né? Porque esse não é um apoio que vai ser decisivo, especialmente no segundo turno. Né? Tá praticamente, a gente quase que dá por garantido que no primeiro turno a gente vai ter aí uma competição muito forte, mas que um candidato petista e um candidato de oposição vão se dar muito bem e vão chegar no segundo turno. Né? Agora, para vencer o segundo turno, é preciso conquistar, né, uma maioria, e essa maioria vai depender aí da conquista desse eleitor
mais moderado, por assim dizer, né? E de fato, a economia pode ser um fator fundamental. Agora, qual vai ser o olhar sobre a economia e qual vai ser essa economia, né? Porque, bem ou mal, né, a economia vem crescendo nos últimos anos, então a massa salarial vem aumentando, o desemprego vem caindo, isso é bom para o governo, de uma maneira geral. O calcanhar de Aquiles tem sido a inflação, e as projeções mais recentes para a inflação são que ela vai se comportar melhor. A taxa de juros ainda está muito alta, tem uma série de variáveis aí que podem ser boas ou ruins para o governo, a depender de como as coisas se comportarem daqui até o próximo ano, né? Porque, no fim das contas, o eleitor não está muito preocupado com a política fiscal em si, né? Mas sim com o reflexo dessa política fiscal, né? Então, ele não vai olhar as contas públicas dessa maneira, né? Ele vai olhar o reflexo no bolso dele. Agora, Vitor, há espaço para um outro tipo de candidatura entre essa dualidade aí de Lula e Bolsonaro, né? E você acredita que qual perfil de eleitorado estaria mais receptivo aí uma terceira via? Olha, a terceira via no Brasil é muito difícil que ocorra. Bem da verdade, desde 1989, né, a gente não teve a consolidação de uma terceira via, né? O que a gente tem aqui no Brasil é basicamente uma disputa bastante polarizada. Na verdade, não é só no Brasil, isso é um resultado de disputas majoritárias, que são as eleições presidenciais, para prefeito, para governador, né? Disputas majoritárias uninominais, né? O sistema eleitoral favorece, né, a que você tenha aí uma redução no número de candidatos competitivos. Então, não é exatamente um pecado brasileiro isso. Mas o que a gente deve ter é um espaço reduzido para uma terceira via. O que pode acontecer é uma outra força política que a gente não está esperando ocupar um desses dois lugares que estão garantidos, um mais à esquerda e outro à direita. Então, o fato da gente dizer que você tem uma garantia de que vai ter esses dois polos competindo de maneira mais forte na eleição, não significa que serão os mesmos atores, que vão ser as mesmas figurinhas carimbadas. De repente, alguém, que foi o caso que aconteceu com o próprio Bolsonaro, inclusive, que substituiu, de alguma forma, quem ocupava essa posição no polo antipetista, por assim dizer, né? Nesse polo mais à direita, enfim, né? Substituiu o PSDB, substituiu quem liderava essa competição política nas décadas anteriores. Então, é possível que a gente tenha uma mudança, uma novidade, né? O mais perto que a gente chegou disso foi a eleição em 2002, quando a gente teve ali o garotinho quase indo para o segundo turno, mas com um discurso muito próximo ali da esquerda, né? Enfim, então é muito difícil que a gente tenha uma terceira via, mas sim é possível que a gente tenha uma substituição das vias que estão estabelecidas. Tá certo. Nós conversamos então com o especialista, diretor de consultoria da consultoria Pulso Público, Vitor Oliveira. Vitor, muito obrigada por participar conosco, por nos orientar, nos ajudar a detalhar, entender melhor esse levantamento divulgado hoje pela Quaest. Uma excelente noite para você. Obrigado, boa noite. Hoje, durante um evento da União Nacional dos Estudantes, o presidente Lula não poupou críticas ao mandatário norte-americano, disse que se fosse no Brasil, Donald Trump estaria preso pelos ataques ao Capitólio de 2021 e que a bandeira nacional vai voltar a ser dos brasileiros. Lula afirmou ainda que o nosso país vive um momento histórico com a prisão de militares de alta patente. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Inclusive com insinuações de que era preciso matar o Lula, matar o Alexandre de Moraes e matar o meu vice. Não tiveram coragem de fazer, possivelmente porque no dia da posse tinha muita gente. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentar fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio,
certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Certamente. A segunda coisa, além de pedir de forma desrespeitosa que a gente não mexesse com o Bolsonaro, que ele não é amigo do Bolsonaro, ele disse na televisão ontem, mas eu não sou amigo dele, mas ele é boa gente, ele fez o bem para o Brasil, todo mundo aqui sabe qual foi o bem que ele fez para o Brasil, todo mundo sabe. Ele ainda vai ser processado pela Covid-19, pela quantidade de gente que morreu sob a responsabilidade, da irresponsabilidade dele. Agora, manda o filho dele para os Estados Unidos, vai lá pedir para o Trump me absolver, vai lá pedir, vai. E fica abraçado na bandeira americana, esse patriota falso. Nós vamos tomar a bandeira verde e amarela. A bandeira verde e amarela vai voltar a ser do povo brasileiro. O Bolsonaro se abraça a bandeira americana, transfira seu título para lá e vai voltar lá. Porque aqui quem manda somos nós brasileiros. Então, e não ficou por isso mesmo não, viu? Hoje a porta-voz da Casa Branca rebateu o presidente Lula e afirmou que Donald Trump não quer ser imperador do mundo. O presidente Trump certamente não está tentando ser o imperador do mundo. Ele é um presidente forte para os Estados Unidos e o líder do mundo livre. Temos visto uma grande mudança em todo o mundo por causa da forte liderança deste presidente. Em relação ao Brasil, Trump enviou uma carta anunciando sua nova tarifa. Nela, há também a orientação do nosso representante comercial para iniciar uma investigação sobre o Brasil, sob a seção 301 da Lei do Comércio de 1974, elaborada para abordar práticas estrangeiras desleais que estão afetando o comércio dos Estados Unidos. Há anos, sabemos que a regulamentação digital e as fracas proteções de propriedade intelectual do Brasil prejudicam as empresas de tecnologia e inovação dos Estados Unidos. Além disso, sua tolerância ao desmatamento ilegal e outras práticas ambientais coloca os produtores, fabricantes, agricultores e pecuaristas americanos que seguem melhores padrões ambientais em desvantagem competitiva. Larissa, na penúltima semana deste mês, 8 senadores do PT, do PL e partidos do Centrão embarcam para os Estados Unidos em missão oficial para discutir, o tarifaço de Donald Trump no Congresso norte-americano. Já dá para a gente dizer aí que temos uma trégua entre governo e oposição ou não? Olha, André, falar em trégua, entre governo e oposição pode ser um pouco pesado, talvez, nesse momento, mas eu acho que é um assunto que, de certa forma, reuniu ali oposição e também a base governista para tentarem achar uma solução em comum, para tentarem conversar, negociarem ali a favor, obviamente, do Brasil. E aí eu estava até recuperando aqui a matéria que a Lara Alves fez, a nossa repórter setorista de Congresso, só para destacar para vocês exatamente os nomes que compõem essa comitiva. Eu acho que isso chama muita atenção, André, e o que leva a crer, sim, será uma trégua, porque na comissão, ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e o líder da bancada do PT, o Rogério Carvalho, a gente tem, por exemplo, a Tereza Cristina, que foi ministra da Agricultura no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alguém que representa a bancada ruralista, o setor do agronegócio, que está se juntando aí a esses integrantes da base para tentar alguma negociação direta com os parlamentares dos Estados Unidos. Então, às vezes a gente critica tanto o Congresso aqui, gente? Critica que, ao invés de estarem discutindo, ao invés de estarem batendo boca, uns com os outros, e que eles deveriam, na verdade, estar focados em buscar soluções
para o país, eu acho que nesse momento a gente pode, em relação especificamente a esse ponto, a gente pode suspender um pouco as críticas, porque de fato ali eles conseguiram se reunir em torno de um objetivo comum, de uma tentativa de solução ali em conjunto, e é isso que o Congresso precisa fazer mais vezes, não só em relação a assuntos tão grandiosos, digamos assim, porque a gente está falando de um tarifaço que afeta os produtores brasileiros, os exportadores brasileiros, a economia brasileira como um todo, mas em relação a todo tipo de assunto, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente comentava sobre quando o Congresso derrubou o decreto do governo federal que aumentava o imposto sobre operação financeira, né, o IOF, quando a gente criticava aquele movimento do Congresso de mandar recado, derrubando o decreto, mas sem apresentar soluções viáveis para uma questão de receita mesmo, para uma questão fiscal do Brasil, quando a gente criticava isso, era a ausência total dessa união, base, oposição e mesmo aqueles parlamentares que se autodeclaram independentes, né? Ali era a ausência total de uma busca de um objetivo comum, de uma compreensão maior de que o Congresso precisa, sim, trabalhar a favor do Brasil, né? Precisa superar ali, os deputados e senadores precisam superar suas diferenças ideológicas na busca de um objetivo comum. Então, se é que é tão raro, né, a gente ver aqui fazer um elogio em relação aos recentes temas e embates que a gente tem visto no Congresso, eu acho que esse aí é um bom exemplo. Vamos torcer para dar um bom resultado, né, gente? Para a gente ter, de fato, um bom resultado depois da viagem dessa comitiva de deputados e senadores. Tá certo, Larissa, muito obrigada. E daqui a pouquinho, às 20h30 da noite, vai ser veiculado em rede nacional um pronunciamento do presidente Lula. A razão também é o tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A iniciativa do presidente norte-americano Donald Trump, classificada por autoridades brasileiras como arbitrária e desproporcional, provocou forte reação em Brasília. No pronunciamento gravado mais cedo, de acordo com interlocutores, Lula defende o diálogo, mas deixa claro: o Brasil não vai aceitar medidas unilaterais. O presidente cita mais uma vez a chamada Lei da Reciprocidade, que permite ao país adotar medidas comerciais equivalentes e sinaliza que o governo pode levar o caso à Organização Mundial do Comércio. O pronunciamento ocorre depois de uma série de manifestações públicas de ministros e autoridades brasileiras que contestam os argumentos americanos nas redes sociais e em comunicados oficiais. Entre essas ações está uma carta enviada ao governo dos Estados Unidos, assinada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O documento cobra uma resposta formal ao ofício encaminhado em maio e que até agora não teve retorno. O texto também rebate a justificativa americana, afirmando que, na prática, os Estados Unidos continuam com um saldo positivo na balança comercial com o Brasil, ou seja, eles exportam mais do que importam. Mas aí, 2 dias depois de Donald Trump ter reforçado a defesa a Jair Bolsonaro, o ex-presidente falou sobre a relação com o republicano em uma entrevista hoje em Brasília. Bolsonaro comentou o tarifaço e disse que, se Lula quiser, vai pessoalmente negociar com o governante norte-americano. Ele tem uma simpatia comigo, ele falou que fui um presidente honesto. Trump quer liberdade. É a primeira emenda da Constituição americana. Liberdade de expressão. Ele quer isso. Ele não quer saber de injustiças. E o meu processo já está no mundo. O mundo já entendeu que é uma farsa. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte. Eu negocio com o Trump. Ele fez isso para o pessoal conversar. Quem não vai conversar vai pagar um preço alto. E quem vai pagar um preço alto é todo o povo, em especial os mais pobres.